arte para mim, na verdade, tá em tudo, é tudo, assim, é uma coisa natural. Eu acho que eu vejo arte em todos os lugares e o que me inspira é isso, é observar a vida, a natureza, detalhes de arquitetura, os prédios. O que me inspira são coisas que eu costumo dizer que estão deslocadas de sentido ou de lugar. Coisas do mundo, coisas do cotidiano mesmo. A arte é uma forma muito básica de comunicação, é uma forma que é diferente das outras, ela não está preocupada em estabelecer conceitos, né? Sim quebrar conceitos já existentes. As ideias surgem no dia a dia, quando eu estou lá mexendo com o material, criando possibilidades para surgir as ideias. Então eu tenho que estar lá, seja mexendo com barro ou desenhando, fazendo qualquer coisa, e daí as ideias vão surgindo. E aí junto uma coisa com a outra e surge o trabalho. O que é interessante desses quatro, né? Todos eles, né, fazem desenho, pintura, escultura, crochê, né? Todos têm um gesto artesanal muito presente, mas, sobretudo, o que eles têm em comum são os procedimentos artísticos, como a colagem, a assemblagem, a montagem. A colagem, a assemblagem, a montagem surgem no início do século XX, com as vanguardas, surge com o cubismo, com o futurismo. Eu sou formada em gravura pela Belas Artes da UFRJ. E assim, no começo eu fui porque eu gostava de desenhar. E eu pensei, eu vou fazer arquitetura, mas não tem a ver comigo, então vou fazer Belas Artes. E entrei para escultura, que era o que mais me interessava. Eu trabalhava antes assim com argila, porque eu gostava, antes de entrar na faculdade. E entrei para escultura. Quando eu cheguei lá, a escultura não era muito o que eu esperava. Eu conheci o Pedro, que fazia gravura, e aí eu comecei a conhecer a gravura e gostei muito. Então eu mudei meu curso para gravura. E trabalhei com gravura e também pintura durante a faculdade, era o que me interessava. O crochê eu já fazia desde pequena e fazia em casa, assim, porque eu não gosto de ficar parada, eu estou sempre fazendo alguma coisa, desenhando, ou fazendo alguma coisa com argila, cerâmica, crochê, enfim. Então era uma coisa que eu fazia por hobby. Aprendi com a minha avó pequena, com a minha mãe, e fazia por hobby. E saí da faculdade e eu fui trabalhar numa galeria de arte, como produtora, na produção. Fiquei 2 anos trabalhando na produção da galeria. E quando eu chegava em casa, para fazer alguma coisa no meu trabalho, porque eu gostava, eu fazia o crochê ou então desenhava. E aí eu comecei a fazer esse crochê, que era um crochê gigante, foi um crochê de um tubo de 10 metros, várias linhas coloridas que eu ia, como se estivesse desenhando com aquela linha, sentava e ficava fazendo. Quando eu terminei, eu olhei para aquilo e vi que podia ser um trabalho, que dali podia sair alguma coisa. E comecei a pensar o crochê como um desenho, assim, o fazer do crochê como uma maneira de desenhar. Eu sempre desenhei desde criança. E chega um momento em que você precisa escolher qual faculdade que você vai fazer. E minha dúvida era se eu fazia artes plásticas, se eu fazia arquitetura. Acabei passando nos 2 vestibulares e decidindo por fazer artes plásticas. Falou mais forte essa necessidade de estar muito perto da arte, não sabia exatamente como, não sabia se eu ia ser uma artista, não sabia se eu ia ser uma curadora, uma professora, uma pesquisadora de história da arte, mas eu precisava estar em contato com a arte. Na minha família não existiam artistas, mas os meus pais são professores e sempre incentivaram muito a mim e as minhas irmãs a fazerem alguma atividade artística. Quando eu me formei na faculdade, eu fiz um mestrado teórico, porque daí eu sentia muita necessidade de entender a história da arte para depois achar um lugar para minha produção. Eu era muito jovem e eu achava que cair no mundo com essa juventude toda, tentar ser artista com essa juventude toda, o trabalho era muito pobre. Como eu falei, como as minhas referências são muito internas, muito do que eu vivo e do que eu vejo, é como se eu não tivesse muita bagagem para colocar no trabalho. Então eu passei um tempo estudando, fazendo mestrado, trabalhando em coisas teóricas e depois de um tempo surgiu uma necessidade real, de fato, de colocar essa pequena bagagem que eu tinha juntado no papel. E como eu sempre trabalhei com desenho na faculdade, mas eram uns desenhos muito diferentes, uns desenhos feitos com caneta. Anos depois, quando eu voltei a fazer desenho, precisava ser um desenho com cor. Não sei por que veio essa necessidade interna de que aquilo precisava ter cor. E a primeira coisa que tinha na minha casa era um lápis de cor. E aí eu comecei a trabalhar com lápis de cor e vi naquilo uma potência que nenhum artista tinha visto, assim, de levar a sério um desenho grande, um desenho inteiro preenchido com lápis de cor. Meus pais são artistas plásticos e professores da Escola de Belas Artes da UFRJ, então eu sempre tive muito
envolvido com os materiais, sempre fui em muitas exposições desde criança. Eu acho que a primeira coisa que eu fui fazer na vida, ainda dentro do Moisésinho, foi ver uma exposição. Então, isso foi muito presente na minha vida, mas também era muito presente essa coisa do ateliê. A casa dos meus pais é um ateliê, praticamente, né? Então, eles usam aquarela, gravura, isso sempre foi algo presente no meu cotidiano, né? Então, isso foi engraçado, porque quando eu fui para a universidade, eu já tinha materiais quase que profissionais. Os outros artistas, né, estudantes da universidade, falavam, mas você já é um playboy das artes, porque você tem um monte de material chique. Então era uma coisa que fazia parte da minha vida já desde aquela época, né? Eu era daquele garoto que ficava o tempo todo desenhando ali, era o Rodrigo desenhista, né? O tempo todo desenhando. E daí fiz curso de desenho, aerografia e tal, aí me destaquei, comecei a ensinar desenho. E, na verdade, eu sempre fui muito ligado à técnica e, para mim, entrar na faculdade significava aprender a técnica de pintura. Eu não tinha entendido que era uma formação assim mais ampla. Então, logo que eu entrei na faculdade, eu entendi que tinha história da arte, estética, filosofia, não sei o quê. Aí eu vi, cara, é muito mais do que a técnica de pintura. Então, foi, na verdade, muito superficial a minha abordagem, assim. Então, depois que eu entendi onde eu estava me metendo. A Carolina e a Márcia, eu acho que elas encarnam, vamos dizer assim, dão corpo, elas criam organismos pictóricos. A Carolina fez um trabalho especialmente para cá, que ela pegou detalhes, né, dos ornamentos do quitandinha, ela juntou os padrões populares, então ela tem tempo de glória, em relação com um prédio que tem uma história de glória, um tempo de glória, um tempo de grandes festas, um tempo muito rico, e os seus padrões populares. Ela junta esses dois mundos com a colagem. E o seu crochê. Então é como se fossem organismos que vão invadindo, se você olhar, são organismos que vão invadindo o corpo arquitetônico. A Márcia, ela corta, como se cortasse a carne da cor e do desenho. Ela toma aquilo, corta e recompõe tudo de novo. É como se fosse um corpo pictórico, um corpo humano, qualquer corpo fosse uma unidade idealizada, moldada por discurso, moldada por saberes, moldada por religiões. Que corpo é esse? O que é o corpo da arte? O que é o meu corpo? O que é um corpo da cidade? O que é o corpo? Esse trabalho, na série desse Tramacopos, ela vai remoldando esse corpo pictórico, esse corpo de desenho, né, e fazendo essas colagens, e que dialoga bastante nesse sentido com a Carolina, né? Para essa exposição eu trouxe 2 tipos de trabalhos diferentes, são os crochês, que são trabalhos mais antigos, que eu já desenvolvo desde 2009, e colagens, que eu comecei a trabalhar no ano de 2017. Então, assim, os crochês, eles todos os 2 trabalhos têm referências, assim, arquitetônicas, mas a colagem, principalmente, eu desenvolvi a partir de referências do hotel. Eu moro aqui pertinho, então eu vim no hotel, eu tirei fotos, eu observei, fiquei aqui várias tardes olhando, levei isso para o ateliê e a partir dessas fotos eu fiz os recortes e editei essas imagens com as colagens que eu já faço, que são colagens de ornamentos também, já de outros prédios, de pisos, de azulejos, de referências que eu tenho de livros, de viagens, enfim. É um recorte. Nessa exposição eu vou trazer 2 desenhos de grandes formatos, que são polípticos, que são formados, é um desenho só, mas um deles é formado por 9 partes e o outro é formado por 4 partes. Eles têm grandes dimensões, eles acho que tem quase 3 metros por 2,5, alguma coisa assim, os desenhos. E vou trazer também colagens, 6 colagens. As colagens vêm de desenhos que de certa forma não deram certo. Então eu recorto o desenho e rearranjo a combinação de forma e de cor nas colagens. Pedro está trazendo para cá uma série de recortes, de colagens, mas também as suas cidades. São cidades que eu chamo de cidades de miragem, cidades visionárias. São cidades quase que é um desejo
dos povos, cidades que ainda não existem. Então ele junta as cartas de tarô e faz as cidades dos destinos cruzados. Para essa exposição aqui no Sesc Quitandinha, eu decidi juntar um grupo um pouco heterogêneo de obras. Geralmente, quando eu participo de uma exposição ou faço uma exposição individual, eu crio uma linha narrativa muito coesa visualmente, né? Mas dessa vez eu quis apostar numa coisa diferente, porque eu estou vivendo um momento de transformação no meu trabalho e eu achei que isso era importante transparecer de alguma maneira nos trabalhos da exposição. Então eu estou mostrando aqui um conjunto, uma maquete mostrando uma cidade de cartas de baralho, chamada Cidade dos Destinos Cruzados. Então são vários castelos de cartas juntos e misturados, cruzando e sobrepondo destinos diferentes e baralhos diferentes. Eu estou mostrando uma cidade de papel que eu, ao longo dos anos, vou reconstruindo e remontando enquanto apresento, que é uma cidade que fica flutuando, feita com papel, MDF e tinta branca. E também vou apresentar uma flor de papel, que é um trabalho um pouco mais estridente em relação aos outros, e dois trabalhos novos em colagem, pedaços de papel recortados e montados com alfinete. E eles mostram diferentes mundos, diferentes universos e referências sobrepostas e misturadas, criando uma espécie de narrativa não linear. O Rodrigo, no seu processo escultórico, né, ele trabalha com cerâmica, uma cerâmica em compelé, quer dizer, um engana-olho. Você olha aquilo achando que é um balde, mas ele fez aquilo, ele compôs aquilo. Se você tocar ali, você vai ver que é uma cerâmica. E, ao mesmo tempo, alguns parecem uns vasos que acabaram de sair de um sítio arqueológico. Então, você está ali entre um sítio, entre algo que parece vindo de um sítio arqueológico de milênios e do lado de um balde, que é o tempo do descarte da sociedade contemporânea. Nessa exposição eu vou trazer a minha produção de 2 anos para cá, que envolve meu trabalho com cerâmica, que eu pego como referência vasos produzidos historicamente, tanto eu vou pegar referência da Grécia Antiga, como vasos italianos, franceses. Eu uso esses vasos como referência, mas adiciono aí a carga do tempo. Então eles estão rachados. Na verdade, o rachado, eles não foram quebrados de fato. Eu me dei uma ideia de que eles de que eles foram quebrados, daí restaurados, e fora isso eles estariam embalados em papelão, mas na verdade o papelão é em cerâmica, e eles estão apoiados em baldes de plástico, mas na verdade é cerâmica também, é tudo cerâmica. Fora isso tem um trabalho que é uma escada e outro que é uma porta. Esses foram os trabalhos que eu preparei especialmente para cá, em que eu achei que tem muito a ver com o espaço do Quitandinha, mas a porta, por exemplo, acho que tem a ver com essa ideia do palácio, em que você vai descobrindo os lugares e dá uma sensação que você vai encontrar algum lugar secreto, assim, e essa porta ela está rasgada, então a ideia é que você não vai descobrir o que tem atrás dela, é um segredo, né? Então lidando com essa ideia do segredo. E a escada, você claramente não pode se apoiar nela, não só porque ela é feita de papel, mas porque ela está completamente torta, parece que são duas escadas estão bêbadas e se apoiando uma na outra, então meio que dizendo, não confie em mim. Eu acho que essa é uma exposição para se ver os detalhes. Era o que eu diria para alguém que está chegando aqui, que não conhece as obras dos artistas, ver os detalhes e ver o todo, se aproximar e ver de longe. Se disponibilizar, perceber o que está acontecendo ali sem, sei lá, ideias preconcebidas e talvez pensar no ambiente que os trabalhos estão inseridos, que é o Palácio Quitandinha, dar uma olhada no palácio, ver a exposição e faz associações com o espaço que está inserido. Ele vai encontrar uma coisa intensa em termos de cor e ele vai ficar intrigado, muito provavelmente intrigado com como que os artistas fizeram tudo aquilo. Acho que inicialmente os trabalhos têm esse caráter do público tentar investigar
nossa, mas como é que essa moça fez esse desenho? Isso tudo é lápis de cor? Não é possível. Essa que é a reação das pessoas. Um desenho desse tamanho, isso não é tinta, não é lápis de cor? Eu acho assim, eu acho que o olhar mais livre possível. Eu acho que você deve ficar atento ao que te chama a atenção. Se o crochê te chama a atenção porque você acha esquisito um crochê estar no lugar de uma obra de arte, eu acho interessante. Ou se a colagem, se você identifica na colagem algum elemento da arquitetura e você pode buscar isso e relacionar, também acho interessante. Enfim, eu acho que um olhar aberto. Ele pode encontrar 4 artistas jovens trocando experiências, dialogando entre eles, seus trabalhos, suas obras dialogando. São obras que têm muita coisa em comum, mas também muita singularidade. Eles são parecidos nesse processo da colagem, da assemblagem, etc. Mas são poéticas muito singulares, cada um lá tem o seu pensamento, né, a sua questão poética, e podem continuar a imaginar esses mundos que eles vão abrindo. Porque no fundo a gente está habitando um entre, né? Entre mundos, entre cidades, entre territórios, entre tempos. O que é habitar esse entre? É habitar esse entre as artes, inclusive, entre as categorias da arte, entre o popular e o erudito, entre algo extremamente rico e algo mais cotidiano. Eu acho que é pensar essas relações.